Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Toda terça e quinta às 23 horas, eu e o pastor Klaus estamos aqui e queremos a sua presença. Convide seus amigos, seus familiares para assistir na Sala do Pastor. É isso aí. E hoje nós tivemos o primeiro estudo de Eclesiastes. Começou. Nosso um estudo sistemático no culto de quinta-feira. Vamos estudar a palavra de Deus, o povo de Deus, vamos aprender a Bíblia, vamos crescer na palavra, cresçamos em conhecimento da palavra de Deus, porque é isso que nos dá alicerce para viver. Então, Amém. Estamos estudando Eclesiastes, e se você quiser acompanhar, você pode acompanhar pelo site, pode acompanhar ao vivo, você pode ouvir os áudios gravados, né? E, de preferência, vem estudar aqui com a gente. Isso, toda quinta-feira, às 20 horas. E na sexta-feira temos o culto de cura e libertação, às 20 horas, com o pastor Joel Nobis, eu e a Júnia ministrando louvor. Então, participe conosco. Sexta-feira o Senhor tem marcado a nossa vida com milagres, com a presença dele fortemente. O pastor fez um estudo sobre como usar a autoridade espiritual que o Senhor nos deu. E o Senhor está, além da gente ouvir, nós estamos colocando em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. Né? Glória a Deus. Uma bênção. E dia 17, 18, 19, 20? Campanha. De julho. Campanha Somos o Movimento. Se você quiser entender um pouco disso, é só você escutar ou assistir o programa de terça, se você perdeu a terça passada, onde nós falamos sobre o que nós queremos fazer, né? Queremos fazer parte de um movimento espiritual ou construir um museu, né? É uma história bem bacana, é um vídeo que está rolando aí na internet sobre igreja, que a gente usou como base de uma mensagem aqui da igreja. Então nós estamos acreditando que juntos nós somos mais fortes e provocamos um movimento espiritual, provocamos aí a glória de Deus no mundo espiritual. Amém. Quando a igreja se reúne, começa a adorar, começa a clamar, milagres acontecem. Aleluia. Deus responde, dá glória ao Senhor, Ele derrama fogo sobre a nossa vida. Então hoje nós vamos estar convidando você para uma campanha dia 17, 18, 19 e 20, uma campanha sobrenatural aqui na Quírios. Então, dia 17, 18 e 19 de julho, às 20 horas começa o culto. E no dia 20, temos 2 horários, 10 da manhã e 18h30. Então, deixa um pouquinho aí os teus problemas, venha, traga eles também, porque Deus entra com solução, mas não fique preso a nada. Venha para cá, venha participar dessa campanha, porque Deus tem um propósito. Eu tenho certeza que Somos o Movimento é uma campanha que vai unir o povo de Deus e vai trazer aí uma manifestação da glória do Senhor sobre as nossas vidas. Amém. E nesses dias da campanha teremos também a classe infantil, né? Crianças de 2 anos até 12 anos, né? Cada uma numa salinha de acordo com a sua faixa etária. E todos os dias teremos esse departamento infantil, então você pode vir com a sua família e assistir a palavra enquanto as crianças vão ser ministradas lá no departamento infantil da Quírios Kids. Amém. Então, e você também pode vir, tem cantina, né? Você pode, você que vem direto do trabalho, vem de trem, vem de metrô, para aqui na Lapa, já vem aqui, congrega com a gente, busca o poder de Deus, já vai chegar em casa aí coberto, cheio da graça do Senhor. Amém. Eu tenho uma experiência belíssima com campanha. Quando Deus começou a tocar meu coração de fazer campanha, minha mãe precisava se aposentar, não conseguia se aposentar, era um processo tão difícil, a gente estava lutando tanto, e o Senhor falou no meu coração, as armas espirituais são poderosas em Deus. Então, Amém. Reunimos a igreja, colocamos todas as causas juntos, aí, quem tinha causas difíceis, impossíveis, e unidas essas causas, começamos a orar, e Deus começou a manifestar milagres, e eu mesmo vivi o milagre da aposentadoria da minha mãe. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor. Somos o movimento, quer dizer isso. Vamos nos juntar, vamos provocar esse movimento, vamos clamar, porque Deus vai derramar da graça dele. Amém. E agora, quero convidar você para receber a palavra de Deus. Abra o teu coração e deixa a palavra de Deus entrar e você nunca mais será o mesmo. Amém. A paz do Senhor Jesus! Eu quero ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida e hoje eu escolhi um tema que eu acredito que vai ser bênção para você, porque é o tema que fala sobre as nossas fortalezas na mente,
a nossa mente como um campo de batalha, as dificuldades que nós temos passado dentro da nossa mente. E essa mensagem surgiu porque eu conversava com uma jovem essa semana e Deus preparou uma bênção para a vida dela. Ela foi trocar de carro e ela foi receber lá uma bênção de Deus, um fruto de oração. E quando ela foi comprar o carro, ela foi trocar de carro, ela enxergou ali que Deus estava dando algo melhor para ela. E na mente dela veio uma palavra assim, mas isso é muito para mim, isso é grande demais, isso não é para mim. É interessante como a gente cria na nossa mente algumas barreiras para receber as bênçãos de Deus, barreiras para receber os milagres que Deus tem para nós. São verdadeiras fortalezas que diz que nós não podemos crescer, que nós não podemos prosperar, ou que nós não podemos viver um novo tempo na nossa vida. Pessoas que estão presas, limitando a graça e os milagres de Deus por causa dos seus pensamentos. Eu aprendi, e eu sei que você sabe disso, e eu só estou lembrando você agora, nesse começo de mensagem, que a nossa mente é um campo de batalha. É onde o inimigo muitas vezes vai colocar uma palavra, vai colocar um pensamento para impedir você de receber algo de Deus e acreditar. Há inúmeros lugares na Bíblia onde nós vemos Jesus mesmo operando e quebrando esses pensamentos. Eu quero ler um texto agora do apóstolo Paulo que ele revela para nós essa batalha, quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. Você percebe que Paulo está dizendo assim, as armas que nós temos para lutar, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E que fortaleza ele está falando? Ele não está falando da fortaleza, assim, um castelo, ele não está falando do Império Romano, ele está falando de uma outra fortaleza, que é uma fortaleza que muitas vezes a gente não consegue perceber que está aí, que está operando sobre a nossa vida. E aí ele diz, e ele explica qual é a fortaleza que ele está dizendo, para destruir argumentos, e algumas versões falam sofisma. O que quer dizer isso? Destruir pensamentos que foram realmente arraigados, pensamentos que foram dominados. E ele continua dizendo assim, olha, a fortaleza é toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou seja, todo pensamento que não se submete, que não quer aprender com Deus, não quer conhecer a verdade de Deus. Por isso aqui na Quíris a gente diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ou seja, eu destruo a fortaleza da minha própria vida, da minha própria mente, que não me deixa acreditar, que não me deixa aceitar ser o que a Bíblia diz que eu sou. Ou seja, todo esse sofisma, todo esse argumento que diz, olha, eu não posso, eu não consigo, é isso que a Bíblia diz a meu respeito? Não, não é. Então, se não é, eu quero destruir o que a minha mente não aceita a respeito da palavra de Deus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz também que eu tenho o que ela diz que eu tenho. Se ela diz que eu tenho, é meu, eu tomo posse. Então a palavra diz, olha, as nossas armas são espirituais para destruir esse sofisma, destruir esses pensamentos e para torná-los obedientes a Cristo. Eu quero dar um exemplo disso. O que são esses sofismas? O que são esses pensamentos arraigados na nossa mente que não permitem a gente crescer, nem evoluir, nem amadurecer, nem mudar? É interessante, por exemplo, você ver alguns momentos na palavra de Deus que você enxerga essa fortaleza armada na mente, às vezes até coletivamente. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, ele olhou para os soldados e disse assim, olha, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Olha que interessante, aqueles homens eram especialistas em fazer torturas e crucificações. Eles já tinham feito milhares de torturas e crucificações. No entanto, Deus olha para eles, Jesus olha para eles da cruz e fala, olha, perdoa porque não sabes o que fazem. Bom, eles sabiam torturar, eles sabiam como torturar e sabiam de que forma deveriam torturar Jesus e como produzir as maiores dores possíveis. No entanto, Jesus estava falando que não sabiam o que fazem numa outra dimensão, numa outra forma de entendimento. A mente deles estava tão arraigada, tão presa, que eles não conseguiam ver o que
era e quem era Jesus. Eles não conseguiam enxergar a glória, não conseguiam enxergar que ele era Deus, não conseguiam enxergar os seus milagres, porque a mente estava presa numa fortaleza, numa forma de viver, numa mediocridade que não conseguia enxergar a glória e o poder de Jesus. Então Jesus falou assim, ó, Pai, perdoa, porque eles estão embaixo dessa fortaleza, desse entendimento, dessa forma de enxergar. Eu, quando olho para esse texto, eu fico assustado. Porque eu acredito realmente que muita gente está embaixo de fortaleza, está embaixo de pensamento, está embaixo de ideias fixas, que Deus quer quebrar isso segundo a palavra dele. E a Bíblia diz, querido, e eu creio na palavra de Deus, que nós não podemos viver embaixo dessas fortalezas. Pessoas que dizem, por exemplo, que não podem, pessoas que limitam a glória de Deus, pessoas que chegam para mim e falam assim, já tá bom, eu já consegui, eu já fiz, sendo que Deus tem muito mais para a vida dela. Pessoas que não aceitam o melhor de Deus, eles até cantam os hinos, o melhor de Deus virá, mas quando o melhor de Deus chega na vida deles, eles falam, isso não é para mim, isso não é meu, eu não devia, eu não vou conseguir. Por quê? Porque a fortaleza está montada. Muitas vezes essa fortaleza é montada dentro da nossa mente desde criança. Palavras que você recebeu, bullying que você sofreu, pessoas que chegaram e rotularam você, disseram que você era isso, que você não tinha capacidade, que você era atrapalhado, que ninguém ia acreditar em você. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tenho um problema sério, eu tenho uma escrita muito feia, minha letra é muito feia. Eu costumo dizer que quando eu escrevo, só eu entendo e depois de um tempo nem eu mais entendo. Porque eu escrevo uma forma, a coordenação é ruim. E eu lembro que as minhas professoras chegavam para mim e elas diziam assim, você não vai ser nada na vida, você não vai fazer nada na vida, porque você não sabe escrever. Eu não aceitei essa palavra como uma sentença na minha vida, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É interessante que há vários momentos na palavra de Deus que a gente vê esses sofismas montados, pessoas que têm medo de ir para um passo adiante, a porta se abre, se escancara e ele não vai na direção da porta aberta porque ele fala, será? Eu tenho medo, será que eu vou conseguir? Será que tem jeito? Pessoas, querido, que estão presas na oportunidade, a oportunidade chegou, mas ela não consegue entrar na oportunidade porque ela não acredita. É interessante que isso eu vejo na cura, quando Jesus vai curar um paralítico que está ali há 38 anos esperando, ele olha para o paralítico e diz assim, você quer ser curado? Eu acho essa pergunta de Jesus incrível, porque pensa comigo, aquele homem estava esperando a cura, aquele homem estava esperando o milagre, aquele homem estava esperando ser transformado, ele estava à beira ali do tanque esperando, e Jesus fala, você quer ser curado? O que Jesus está fazendo? Jesus está destruindo uma fortaleza, Jesus está quebrando uma fortaleza. A fortaleza de que aquele homem estava ali já aceitando a sua vida como um resultado final, sem esperança, sem transformação. Jesus está falando para você, olha, tudo bem, eu posso lhe curar, mas você deseja isso? Isso é o quê? Um sofisma, é um pensamento. A oportunidade chega, você aceita como você está, não aceita a mudança. É interessante que a batalha espiritual, quando o diabo quer oprimir a vida de uma pessoa, muitas vezes ele vai plantando esses pensamentos e tirando a coragem da vida daquela pessoa. Ele vai tirando, querido, a ousadia. Isso está na palavra de Deus quando a gente vê os espias. Eles voltam da terra, eles já tinham visto tantos milagres, a terra verdadeira, Deus havia prometido, havia tudo aquilo que Deus falava. 2 homens cheios de fé e dizem, olha, vamos lá, vamos conquistar. E 10 estão presos embaixo de uma fortaleza com uma mentalidade ainda escrava, que não conseguem enxergar que agora são uma nação liberta e que podem conquistar. E Deus tem que esperar toda aquela geração, passar para que uma nova geração surja, para que creia no poder dele, no nome dele. Hoje nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, se nós usarmos as nossas armas, ela é poderosa para destruir as nossas armas espirituais. Se nós começarmos a orar, usar a palavra de Deus, conhecer a Bíblia. Antigamente nós tínhamos um hábito interessante que era decorar versículos, Nós vimos na igreja, tinha campeonatos de decorar versículos, quem decorava mais versículos. Hoje nós não temos muito esse hábito, afinal de contas, a gente é mais chique, é mais moderno, a gente entra na internet, procura o texto na hora, já aparece, tudo fácil. Mas eu acho isso uma coisa muito séria, porque quando você começa a decorar um versículo na palavra de Deus, você começa a mudar a tua programação. Porque você precisa entender como é que teu cérebro funciona.
O diabo entende isso. O diabo sabe como é que seu cérebro funciona. Ele sabe que quando você começa a pensar um pensamento de derrota, um pensamento triste, quando você começa a lembrar de um passado, todo o seu corpo fica embaixo da influência do seu pensamento. E se nós começarmos a entender como o nosso cérebro funciona, nós vamos entender também como a gente tem que guerrear contra essas armas do inimigo. Por quê? Porque ele já sabe, querido, que se ele lançar um pensamento de manhã na sua mente, esse pensamento vai se tornando um hábito. Algumas pessoas não conseguem entender que nós somos seres humanos que vivem por meio de hábitos. Os hábitos é a forma como o nosso cérebro encontrou para descansar e andar no piloto automático. Por quê? Porque são tantos pensamentos que você tem que fazer durante um dia, tantos pensamentos tantas decisões que você tem que tomar, que o cérebro ele faz o seguinte. Entenda, você acha que todas as decisões são suas, você acha que você que escolheu onde ia almoçar hoje, você acha que foi você que escolheu ligar no programa, você acha que foi você que decidiu que ia daquela roupa, mas não é assim que o nosso cérebro funciona. Ele sabe que são muitas decisões e que você teria uma sobrecarga se você tivesse que todo dia acordar, pensar em combinações diferentes de cores, combinações diferentes de roupa, e você tivesse que pensar onde você ia comer, que ele começa a estabelecer um programa, como se fosse um computador. Ele diz assim, bom, essa roupa já combina com essa, e ele diz para você, você acha que você decidiu, mas ele diz para você que você teve uma sensação agradável quando vestiu essa roupa. Então, sem você perceber, praticamente cada 2 semanas, 1 semana, ou até mesmo todo dia, você vai com a mesma roupa, a mesma calça. Por quê? Porque você foi programado para viver embaixo de hábitos. Os hábitos, quando eles vão se tornando assim, extremamente rígidos, eles vão criando essas fortalezas. Por exemplo, não só hábito do que você vai comer, o restaurante que você gosta de ir, mas se você perceber, a gente não gosta muito de ficar mudando muito. A gente já quer ir para o lugar que a gente já sabe como é que funciona. A gente já quer ir para o lugar onde a gente já sabe como é, que tem fila, não tem fila, a comida é boa, não é boa, você já tem um programa, você não quer correr riscos. E por que a gente faz essa programação? Para não viver sobrecarregado, para não sobrecarregar os nossos pensamentos. No entanto, o problema é que quando a gente começa a criar um hábito de um pensamento de derrota, de um pensamento de fracasso, de um pensamento que todo dia você acorda, por exemplo, segunda-feira e fala, hoje é segunda-feira, meu dia vai ser terrível, nessa hora você está criando uma programação para você mesmo, que segunda-feira é um dia que você tem que andar para baixo, que segunda-feira é um dia que você tem que andar carregado, que segunda-feira é um dia que você não pode se alegrar, porque você criou essa programação. Ou quando chega domingo à noite, que você vê lá o final do Fantástico e você está escutando lá a televisão, já vem aquela tristeza no seu coração, ai, amanhã é segunda. Por quê? Porque você começou a criar uma programação de um hábito, que segunda-feira vai ser um dia de muito trânsito, muito difícil. Agora você pode programar de novo o seu cérebro. E aí que entra a palavra de Deus. Porque quando antigamente a gente decorava versículos, a gente tinha uma forma de programar o nosso cérebro, porque a palavra de Deus é a nossa espada. Então quando o cérebro dizia assim, hoje vai ser um dia terrível, você respondia assim, esse é o dia que o Senhor fez, nele me alegrarei. Você reprograma a sua mente com a palavra de Deus. Ou quando você diz assim, meu Deus, eu estou sozinho, onde vai vir o meu socorro? Você reprograma a sua mente e você diz assim, o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. A palavra de Deus, ela vai quebrando argumentos, ela vai quebrando sofismas, ela vai quebrando, querido, a incredulidade, ela vai trazendo uma programação nova para sua mente. Por isso eu creio que quando Jesus enfrentou o inimigo, ele começou a dizer assim, olha, você precisa pular daqui porque os anjos vão te segurar. Jesus respondeu aquilo com a palavra, disse, está escrito. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, a palavra é superior a mim, eu preciso estar firmado nessa palavra. Essa é uma das armas, mas existem outras armas, a oração, a meditação, para mudar essa programação. Porque se você crê que você é o que a Bíblia diz que você é, você precisa começar a viver e aceitar. O que a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você é amigo de Deus, a Bíblia diz que você é herdeiro de Deus, a Bíblia diz que você é embaixador de Deus, a Bíblia diz que você está em comunhão com Deus, a Bíblia diz que você é nascido do Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz a seu respeito, meu irmão. E muitas vezes, apesar da Bíblia estar dizendo tudo isso, nós estamos vivendo a programação
que está sendo falada para nós e que está sendo repetida até se tornar um hábito. Então, pessoas que passam... Agora você pensa, só raciocina comigo um pouco. Você passa o dia inteiro ouvindo desgraça. O que você está programando o teu cérebro? Para pensar só em desgraça. Você passa o dia inteiro reclamando, falando palavras de murmuração, falando palavras de criticando os outros. O que você está criando no teu cérebro? O hábito de criticar. Ele vai criticar sem você perceber. Uma hora que você não queria criticar, você criticou. E você nem pensava em criticar e aquilo saiu da sua boca. Por quê? Porque você criou essa fortaleza dentro de você. Eu quero hoje declarar que você precisa quebrar essa fortaleza. Eu quero hoje declarar que você tem armas poderosas em Deus para destruir esses sofismas, esses argumentos. Que Deus tem sim o melhor para a tua vida, meu irmão. Que você pode viver segundo a palavra de Deus, porque você tem na palavra de Deus um manual que te guia, que te ensina a ter sucesso, a vencer, que te ensina a viver um novo tempo na tua vida. Mas para isso você precisa trocar essa programação. Eu tenho uma experiência interessante comigo, que eu percebia que toda segunda-feira de manhã eu acordava e dizia assim, ai meu Deus, hoje é segunda, hoje é luta, e eu comecei a mudar isso. Toda vez, no começo não foi fácil, eu acordava de manhã, e eu começava a pensar, e já tinha passado o pensamento na minha mente, eu dizia, não, pode parar. Hoje é um dia que Deus fez e nele eu vou me alegrar. E comecei a perceber que isso trouxe no meu próprio organismo disposição, alegria para fazer as coisas, para poder viver, para poder vencer. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, faça da tua vida agora uma nova programação segundo a palavra de Deus, por meio da palavra, por meio da oração, e troque essas fortalezas, quebre-as todas, porque você tem poder agora para quebrar, levando o teu pensamento cativo à glória de Deus, levando o teu pensamento, querido, em obediência a Cristo, que fala, querido, que você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Você recebe essa palavra? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você que ouviu essa mensagem, essa palavra, quero ministrar no teu coração um versículo da palavra de Deus que diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e o curarei a sua terra. A palavra de Deus está dizendo, querido, que se nós nos humilharmos, buscarmos a presença de Deus, Deus manifesta a glória, manifesta o poder. Por isso hoje eu quero convidar você a orar comigo e convidar o Senhor para sarar a tua terra, sarar a tua vida, transformar a tua casa, a fazer parte da tua história. A Bíblia está dizendo, olha, se meu povo que se chama pelo meu nome, né, e se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus. E se afastar dos maus caminhos, eu virei dos céus. Então eu creio que hoje é o que você vai fazer. Você vai afastar-se dos seus maus caminhos, se alguma coisa está te prendendo, você vai abandonar, porque Deus é poderoso para começar uma nova história na tua vida. É hoje, esse é o dia da nova história de Deus na tua vida. O que é se humilhar? O que a Bíblia está dizendo assim? É o quebrantar do coração. Né? É o reconhecimento que você precisa de Deus, é o reconhecimento que você não consegue sozinho. Outro dia eu conversava com o irmão aqui da igreja e ele falou, olha pastor, eu passei por tantas dificuldades na minha vida, mas hoje eu reconheço que eu dependo de Deus. Esse é o coração humilde, que sabe que precisa de um Salvador verdadeiro que é Jesus Cristo. Por isso eu convido você a convidar o Salvador, o Senhor Jesus, a fazer morada no teu coração. Ora comigo assim e diz, Senhor Jesus, eu o convido, eu me humilho na tua presença. Eu reconheço, Senhor, a tua glória e que eu preciso do Senhor. Sara a minha terra, sara a minha família, sara a minha vida para a glória do teu nome, porque eu testemunharei do teu poder, em nome de Jesus. Se você orou assim, eu creio que Deus já está fazendo isso, já está sarando. Por quê? Porque Deus é assim. A palavra de Deus fala que quando o filho pródigo voltou para os caminhos do Senhor, o pai já o esperava. Deus já estava esperando, ele já sabia que você fazia essa oração hoje. Por isso ele já está de braços abertos. Só estava esperando você dar o sinal, abrir o seu coração para ele sarar a tua terra. Deus abençoe.
Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Campanha 17, 18, 19 e 20 de julho. Vai ter umas férias diferentes aí preparadas para você. Então, venha receber do Senhor. As férias do poder. As férias do poder. Somos um movimento. Somos o movimento. Então, eu sou o movimento. Eu também sou o movimento. Sou o movimento. Isso aqui é um movimento que nós estamos fazendo. Glória a Deus. No mundo espiritual, né? Às vezes a gente não... Nas famílias, nas casas, percepção, né? Entrando pela televisão, dentro da casa das pessoas, é um movimento. Amém. E para aumentar esse movimento, aí o pastor até citou a parábola do filho pródigo. O pastor Cláudio escreveu esse livro, são 13 reflexões, né? São palavras que ele pregou aqui, ministrou na Quírios e foi transformado em livro. De volta para casa é o livro falando sobre o filho pródigo. E tem vários assuntos que a gente encaixa no nosso dia a dia hoje, né? São temas atuais, apesar da palavra do Senhor, né? A parábola ter sido falada por Jesus há tanto tempo atrás, a palavra do Senhor continua viva, né? Se renova a cada dia. Se renova a cada dia. É muito interessante, é muito importante isso para nossas vidas. E o nosso CD, Deus Presente, Presente de Deus. Você pode estar adquirindo os dois, cada um R$15. Você compra os dois por R$30. Cada um, assim, era 18, era 20, agora ficou 15 cada um para você poder adquirir os dois por R$30. Então você pode ligar aqui na Quírios no 2507-9430, 2507-9431 ou enviar um e-mail para secretaria@igrejaquírios.com.br. Ou melhor, venha também até a Quírios e adquira o livro e o CD da Quírios. Amém. Que você possa ser muito abençoado, que você tenha uma semana aí cheia da glória de Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor, obrigada pela Tua palavra nas nossas vidas, ó Pai. E declaramos, Senhor, essa noite, Senhor, que precisamos de Ti, reconhecemos, ó Pai, a Sua soberania sobre as nossas vidas, ó Pai. E falamos, Senhor, declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos do Seu cuidado, Senhor. Venha de encontro, Senhor, às nossas vidas. Senhor, que o Senhor esteja agora, Senhor, com a Sua presença, enchendo cada coração, cada lar. E em nome de Jesus, suprindo, Senhor, cada necessidade, Pai. Abra as portas de emprego, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida profissional, sentimental, Senhor. Os estudos, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor capacite a cada um, Senhor, de acordo com a sua necessidade. Que o Senhor esteja orientando, que o seu Espírito Santo esteja dando discernimento, sabedoria, Pai. Derrama a sabedoria que vem do alto, Senhor, sobre os maridos, esposas, filhos, ó Pai. Para que em nome de Jesus eles prossigam a caminhada contigo, Senhor, firmes, fortes, porque o Senhor Jesus está com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E lembrando que você não está sozinho, o Senhor está sempre com você. Tenha uma semana de vitória e tudo quanto você fizer prosperará. E honrará a sua fé. Descansará, com Deus está. Eu fui de fortaleza, Deus de toda a criação. Confio em Ti, seguro estou. Pode vir a chuva, vento, mar e a tempestade. Com Deus estou, seguro estou. Pode vir a praga, guerra ou tribulação. Com Deus estou seguro.